A testa preocupada de Gustavo Lima contrastava com sua habitual serenidade enquanto observava a senhora Fátima se afastar pela porta dos fundos de sua mansão em São Paulo. Era a terceira vez naquela semana que sua empregada, que trabalhava para ele há 8 anos, saía precipitadamente após receber uma misteriosa ligação telefônica. O antigo astro da música sertaneja, acostumado a ler situações no palco, sentia que algo não estava certo. Normalmente, Fátima era a personificação da eficiência e dedicação. De origem argelina, assim como os pais de Gustavo Lima, ela chegava pontualmente às 7 horas da manhã, preparava um café da manhã que causava inveja nos melhores chefes de São Paulo e cuidava da casa com a precisão de um maestro organizando um concerto. Mas há um mês, algo havia mudado. Olheiras profundas marcavam seu rosto, seu sorriso fácil havia desaparecido, várias vezes, Gustavo a surpreendera chorando enquanto passava suas camisas. Naquela tarde, enquanto Fátima acreditava que Gustavo Lima estivesse em uma reunião com patrocinadores, o ex-cantor tomou uma decisão impulsiva. Entrou em seu carro discreto e seguiu à distância o ônibus que a mulher havia pegado. O veículo avançava lentamente pelas ruas de São Paulo, afastando-se dos bairros elegantes em direção à periferia da cidade. "O que estou fazendo?" perguntou-se Gustavo Lima, mantendo distância. "Seguindo minha empregada como um detetive amador. Se a imprensa me visse agora, pensaria que perdi a cabeça." Mas a preocupação superava o constrangimento. Fátima não era apenas uma funcionária, fazia parte da família estendida que ele havia construído desde sua aposentadoria dos palcos. Ela estivera presente nos aniversários, nas celebrações após os grandes shows como cantor, e nos momentos mais íntimos de sua vida familiar. Sua tristeza atual o machucava, como se fosse um membro de sua própria família. O ônibus finalmente parou em um bairro que Gustavo Lima pouco conhecia. Prédios modestos alinhavam-se ao longo de ruas estreitas. Crianças jogavam futebol com uma bola gasta, lembrando a Gustavo seus próprios começos no interior de Minas Gerais. Fátima desceu e caminhou rapidamente por um caminho estreito. Gustavo esperou alguns minutos antes de segui-la, mantendo uma distância prudente. O sol da tarde paulistana aquecia sua cabeça raspada enquanto avançava, consciente de que sua silhueta mundialmente reconhecida poderia atrair atenção, apesar do boné e dos óculos escuros. Finalmente, Fátima parou diante de um pequeno prédio mais deteriorado que os outros. A porta estava entreaberta e ela entrou sem bater. Gustavo aproximou-se com cautela, parando à sombra de uma árvore vizinha. De lá, podia ouvir vozes vindas do interior. "Gustavo Lima, é realmente você?" Gustavo virou-se, surpreso. Atrás dele estava um homem de uns 60 anos, com um olhar incrédulo, mas caloroso. "O senhor está enganado", respondeu Gustavo, tentando modificar seu sotaque mineiro tão reconhecível. O homem sorriu, revelando vários dentes faltando. "A mim você não pode mentir. Sou argelino como os pais de Fátima. Vi você crescer através da televisão, desde seu primeiro show com a banda." Gustavo suspirou, tirando seus óculos em sinal de rendição. "Peço que seja discreto, por favor. Estou aqui por algo pessoal." O homem olhou para o prédio onde Fátima havia entrado, e sua expressão mudou. "Você veio ver a família Ben Ali?" perguntou com voz grave. "Não exatamente", hesitou Gustavo. "Minha empregada entrou lá, e estou preocupado com ela. Ela tem agido estranhamente nas últimas semanas." O homem soltou um longo suspiro. "Então você não sabe o que está acontecendo", disse, balançando a cabeça tristemente. "É o apartamento do filho de Fátima, o rapaz que tem leucemia." Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "O quê?" Fátima nunca mencionou que seu filho estava doente. O homem colocou a mão no ombro de Gustavo, um gesto familiar que poucos ousariam fazer com uma celebridade desse calibre. Porque ele havia se curado há 2 anos, após uma longa batalha. Os médicos disseram que ele havia vencido a doença. O rapaz tinha voltado à universidade, tudo parecia normal. Mas parece que o câncer voltou, mais agressivo desta vez. Gustavo sentiu seu coração apertar. Fátima, sempre tão discreta com seus problemas pessoais, sempre tão dedicada aos outros, carregava esse fardo em silêncio. "Venha", disse o homem. "Já que está aqui, deveria entrar. Eles precisam de você mais do que pode imaginar." Desconcertado, Gustavo seguiu o homem até a porta da moradia. O homem bateu suavemente. "Fátima, sou eu, Samir. Abra, por favor, tenho alguém comigo." A porta se abriu e Fátima apareceu, olhos vermelhos e uma expressão de absoluto espanto ao ver seu patrão. "Senhor Gustavo,
Sua voz era apenas um sussurro. Fátima, perdoe-me por aparecer assim, disse Gustavo, sentindo uma mistura de vergonha e preocupação. Fiquei preocupado vendo você sair tão precipitadamente nesses últimos dias. A mulher baixou os olhos, visivelmente desconfortável. Atrás dela, Gustavo viu uma pequena sala modesta, mas impecavelmente limpa. Em um canto, um pequeno altar com versos do Alcorão caligrafados e algumas fotografias de família. Surpreendentemente, na parede principal havia um pôster emoldurado de Gustavo Lima no palco do último show do Espaço das Américas, cercado por recortes de jornal de seus maiores momentos. Entre, Senhor Gustavo, murmurou finalmente Fátima, afastando-se para deixá-lo passar. Gustavo entrou, seguido por Samir. O interior do apartamento era significativamente mais fresco que o calor sufocante de São Paulo, graças a um velho ventilador que girava ruidosamente em um canto. Mãe, quem está aí? Uma voz fraca vinha de um cômodo adjacente. Fátima passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. É o senhor Gustavo Lima, Karen, meu patrão. Houve um silêncio, seguido por barulhos de esforço e movimento. Gustavo observou como Fátima se precipitava para o quarto, aparentemente para ajudar alguém. Após alguns instantes de tensão, um jovem de uns 20 anos apareceu no vão da porta, apoiado pela mãe. Estava extremamente magro, sua tez pálida contrastando dramaticamente com a pele naturalmente oliva das pessoas de origem magrebina. Apesar de sua fraqueza evidente, seus olhos se iluminaram ao ver o lendário cantor. É uma honra, Sr. Gustavo Lima, disse ele em português, sua voz fraca, mas determinada. Desculpe não poder recebê-lo como deveria. Gustavo aproximou-se rapidamente, estendendo-lhe a mão. Sou eu quem deve me desculpar por me impor assim. Vim ver como estava sua mãe, ela parecia preocupada ultimamente. Os dois homens apertaram as mãos, a de Karen surpreendentemente firme, apesar de sua condição. Vou preparar um chá, disse Fátima, visivelmente nervosa por ver seu patrão em seu modesto apartamento. Quando Fátima desapareceu na pequena cozinha, Gustavo observou melhor Karen. Apesar da doença, podia-se adivinhar que ele havia sido um jovem atlético. Um livro de engenharia estava aberto sobre a mesa de centro, cercado por anotações manuscritas meticulosamente organizadas. Você estuda engenharia? Perguntou Gustavo, buscando estabelecer uma conversa natural. Karen assentiu, sentando-se cuidadosamente no sofá gasto. Engenharia de computação na USP. Pelo menos até isso. Fez um gesto vago em direção ao seu corpo enfraquecido, um sorriso resignado em seu rosto. E, minha mãe não queria que o senhor soubesse, acrescentou suavemente. Ela separa estritamente sua vida profissional e pessoal. Sempre diz que seus problemas são mais importantes que os nossos. Gustavo franziu a testa. Por que ela pensaria uma coisa dessas? Karen deu de ombros fracamente. O senhor é Gustavo Lima, dirige a maior gravadora do país, tem milhões de pessoas que dependem de suas decisões, e nós somos apenas. Deixou a frase em suspenso, procurando palavras. Vocês são a família dela, completou Gustavo. Para uma mãe, nada é mais importante. Fátima voltou com uma bandeja carregando chá de hortelã e alguns doces caseiros. Suas mãos tremiam levemente. Desculpe, Sr. Gustavo, não tenho nada mais elaborado para lhe oferecer. Gustavo pegou a xícara que ela lhe oferecia. Está perfeito, Fátima. Seu chá de hortelã me lembra minha própria mãe. Um silêncio desconfortável se instalou. Samir, sentindo que era hora de partir, desculpou-se discretamente. Uma vez sozinhos, Gustavo olhou Fátima diretamente nos olhos. Por que não me contou nada? Perguntou suavemente. Fátima baixou o olhar, suas mãos se retorcendo nervosamente. Não são seus problemas, senhor. Você já tem tantas responsabilidades. Gustavo balançou a cabeça, tocado por essa humildade. Fátima, você faz parte do nosso cotidiano há 8 anos. Cuidou da minha família, dos meus filhos, às vezes mais do que eu mesmo. Como eu poderia não me importar com o que acontece com você? Os olhos de Fátima se encheram de lágrimas que ela tentou em vão conter. A doença de Karen voltou há um mês, mais agressiva desta vez. Os médicos dizem que o tratamento deve ser imediato, mas nossas economias foram esgotadas pela primeira batalha. O plano de saúde não cobre todos os medicamentos especiais. Sua voz quebrou. Arrumei um segundo emprego nos fins de semana. Limpo escritórios à noite, mas não é suficiente, e o tempo está correndo. Gustavo colocou sua xícara de lado e endireitou-se,
com uma nova determinação em seu olhar. Quanto custa o tratamento completo? Fátima pareceu chocada com a pergunta direta. Senhor, não lhe contei tudo isso para. Quanto, Fátima? Insistiu gentilmente Gustavo. Ela baixou a cabeça, murmurando um valor que, embora considerável para uma empregada doméstica, representava apenas algumas semanas de salário para o ex-cantor, agora empresário. Karen, que permanecerá em silêncio, interveio: mãe, não faça isso. O senhor Gustavo Lima não é responsável pela nossa situação. Gustavo virou-se para o jovem. Karen, sua mãe me disse um dia que você era um brilhante programador, que até seus professores estavam impressionados com suas habilidades. O jovem pareceu surpreso que sua mãe compartilhasse tais detalhes com seu patrão. Tenho um projeto em mente, continuou Gustavo. A Fundação Gustavo Lima está desenvolvendo um aplicativo para ajudar jovens de bairros desfavorecidos a acessar aulas de música de qualidade. Estamos procurando alguém para liderar esse projeto. Os olhos de Karen se arregalaram. Você, me oferece um trabalho? Gustavo concordou seriamente. Não imediatamente, é claro, especificou. Primeiro você precisa se curar. Vou me ocupar pessoalmente com suas despesas médicas. Considere isso como um adiantamento do seu futuro salário. Fátima balançou vigorosamente a cabeça, as lágrimas agora correndo livremente por suas faces. É demais, senhor. Não podemos aceitar. Gustavo virou-se para ela, seu olhar impregnado daquela mesma determinação calma que havia feito dele um líder respeitado em todos os palcos do mundo. Fátima, durante 8 anos você cuidou da minha família. Limpou minha casa, preparou nossas refeições, às vezes até consolou meus filhos quando estavam tristes. Você faz parte da nossa vida. Por favor, deixe-me ajudá-la agora. A sinceridade em sua voz era palpável. Karen olhou para sua mãe, depois para Gustavo, compreendendo o alcance daquele momento. Vou lhe reembolsar cada centavo, senhor Gustavo Lima, disse ele com uma determinação que transcendia sua fraqueza física. Pelo meu trabalho, pelo meu compromisso. Prometo. Gustavo sorriu para ele. Não duvido nem por um instante. Vi seus diplomas pendurados na parede. Primeiro da turma, apesar da doença. Isso não é pouca coisa. Virou-se novamente para Fátima. E você, quero que tire uma licença remunerada pelo tempo necessário para acompanhar Karen em seu tratamento. Verônica e eu podemos perfeitamente nos virar. Fátima estava dominada pelas emoções, incapaz de falar. Karen pegou sua mão e a apertou forte, depois olhou para Gustavo. Por que está fazendo tudo isso por nós, senhor Gustavo Lima? O ex-cantor levou um momento para refletir, seu olhar se perdendo por um instante no vazio. Sabe, quando eu era pequeno no interior de Minas, minha família não tinha muito dinheiro, mas sempre havia alguém para ajudar, um vizinho, um professor, um empresário. Foi assim que consegui me sair bem. Não sozinho, mas graças a uma comunidade que acreditava em mim. Ele fixou Karen nos olhos. O que estou fazendo hoje não é caridade. É apenas devolver o que recebi. E talvez um dia você faça o mesmo por outra pessoa. 2 meses mais tarde, Karen começava um tratamento de ponta em uma das melhores clínicas do Brasil. Os médicos estavam prudentemente otimistas, sua juventude e vontade de viver jogavam a seu favor. Fátima, liberada de suas obrigações profissionais, mas ainda remunerada, passava seus dias ao lado dele, recuperando aos poucos a esperança que havia perdido. Gustavo visitava regularmente, muitas vezes discretamente pela entrada dos fundos da clínica para evitar atrair atenção. Trazia livros de informática, às vezes acompanhado por um de seus filhos, que havia se tornado amigo de Karen. Entre as sessões de quimioterapia, discutiam o projeto do aplicativo, Karen recuperando energia quando falava de código e interface do usuário. Mas o que ninguém havia previsto era o impacto que essa história teria na própria família Lima. Verônica, a esposa de Gustavo, havia tomado Fátima sob sua proteção, ajudando-a a navegar pelo complexo sistema médico brasileiro, acompanhando-a às vezes às consultas quando Karen precisava ser hospitalizado. Os filhos de Gustavo, particularmente Enzo e Lucas, visitavam regularmente Karen, jogando videogame ou assistindo a shows com ele. Uma noite, quando Gustavo voltava de uma de suas visitas, Verônica notou seu ar pensativo. Em que está pensando? Perguntou-lhe suavemente. Gustavo ficou em silêncio por um momento, depois respondeu: estou pensando em todas essas pessoas como Fátima e Karen que lutam na sombra. Pessoas que trabalham duro, que não pedem nada a ninguém, que mantêm sua dignidade apesar das provações.
Verônica assentiu, entendendo aonde ele queria chegar. Você quer fazer algo mais, não é? Gustavo concordou com a cabeça. Acho que a fundação poderia criar um programa especial para famílias de origem imigrante, como a nossa, que enfrentam doenças graves. Um apoio financeiro, claro, mas também logístico, administrativo. Você sabe como é difícil navegar pelo sistema quando se vem de outro lugar. 6 meses depois, o programa Fátima da Fundação Gustavo Lima era oficialmente lançado sem grande publicidade, fiel à lendária descrição de seu fundador, mas com recursos significativos. E à sua frente, supervisionando o desenvolvimento do aplicativo que permitiria às famílias encontrar recursos e apoio, estava Karen, ainda em tratamento, mas em remissão, recuperando progressivamente suas forças, trabalhando em um escritório especialmente adaptado nas instalações da fundação. Fátima, por sua vez, havia insistido em retomar seu trabalho na casa dos Lima, mas apenas em tempo parcial. O resto de seu tempo era dedicado a coordenar um grupo de voluntários, majoritariamente mulheres imigrantes como ela, que acompanhavam as famílias beneficiárias do programa, trazendo-lhes aquele apoio moral e prático que só aqueles que passaram pelas mesmas provações podem realmente oferecer. Um dia, enquanto Gustavo visitava os escritórios da fundação, parou diante do de Karen. O jovem, embora ainda magro, havia recuperado as cores. Estava concentrado em sua tela, digitando freneticamente em seu teclado, cercado por colegas que escutavam atentamente suas instruções. Gustavo observou por um momento sem intervir, sentindo um orgulho que jamais imaginara. Não era o mesmo que o sentido em suas vitórias musicais, era algo mais profundo, mais fundamental. Fátima aproximou-se silenciosamente e ficou ao seu lado. O Senhor salvou meu filho, Senhor Gustavo Lima, disse suavemente. Não apenas sua vida, mas seu futuro, sua dignidade. Gustavo balançou a cabeça. Não, Fátima. Seu filho salvou a si mesmo, graças à sua força de caráter. E você nos salvou a todos. Ela olhou, surpresa. Como assim? Gustavo sorriu, ainda observando Karen, que agora explicava algo com paixão à sua equipe. Você nos lembrou do que realmente importa. Não os troféus, não o dinheiro, não a fama, mas a conexão humana, a família, a ajuda mútua. Ele se virou para ela, seus olhos refletindo uma emoção rara nesse homem habitualmente tão reservado. Ao querer ajudá-la, Fátima, fui eu quem recebeu o maior dos presentes, uma lição de humildade e coragem. E isso, eu nunca poderei lhe reembolsar. Fátima sorriu também, compreendendo que às vezes os papéis se invertem da maneira mais inesperada. Que mesmo os maiores astros podem aprender lições preciosas daqueles que trabalham na sombra. E que a verdadeira grandeza não se mede pelos discos de ouro em uma estante, mas pela capacidade de ver a humanidade além das aparências e dos status sociais.